Olá, meus amigos do canal DR com Engenharia Civil, um prazer enorme estar com vocês aqui novamente. O assunto de hoje é a emissão de laudos técnicos. A gente vai tratar de um assunto muito importante, pois existem muitos acidentes que ocorrem devido à falta de uma inspeção detalhada, devido à falta da elaboração de um laudo técnico. Os profissionais que podem elaborar um laudo técnico, eles precisam ser capacitados, precisam ser treinados. Então, é um documento de extrema importância para a nossa área. Infelizmente, a ausência de vistoria, a ausência de uma inspeção detalhada causa vários acidentes. A gente já teve relatos no Brasil, um recentemente em São Paulo, no ano de 2012, que a gente trouxe até um exemplo para a gente demonstrar para vocês. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. O acidente em São Bernardo do Campo, nesta edificação, segundo o laudo realizado pós-acidente, ocorreu devido ao fato que a última laje apresentava infiltrações, as quais comprometeram a armadura, corroendo a armadura da laje, que veio a desabar e provocando o efeito cascata do 14º andar até o subsolo. O fato é que, infelizmente, grande parte desses laudos somente são realizados após acontecida a tragédia e não em caráter preventivo. Ocorrências como esta, infiltrações, vazamentos, rachaduras, trincas, quando identificadas, elas precisam de um perito, precisam de uma pessoa técnica para avaliar aquele local, avaliar aquele tipo de dano na estrutura, aquela anomalia. Provavelmente a avaliação deste profissional haverá em seguida uma intervenção e provavelmente esses acidentes não aconteceriam tão frequentemente. Quem regulamenta as inspeções prediais é a norma 13.752, chamada Perícias de Engenharia na Construção Civil. Essa norma ela traz consigo alguns parâmetros para você fazer de forma clara e objetiva toda a inspeção predial, detalhando as anomalias, propondo recomendações. E agora a gente vai demonstrar o passo a passo como é feito a elaboração deste laudo de acordo com a norma. Um laudo técnico ele é elaborado com introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução ela deve ter uma descrição sucinta de todo o assunto que será tratado no laudo, indicando a construção, suas características, idade, endereço, grau de agressividade do local onde se encontra, além de informações relevantes identificadas pelo perito. A classificação do objeto da inspeção também deve ser parte da introdução, onde você irá falar sobre as características construtivas, se ela é em alvenaria estrutural, se ela é em estrutura metálica, se ela é em concreto armado. Também uma outra coisa que deve conter na introdução é um croquis de situação, onde as pessoas que irão ler o laudo técnico possam identificar aquele local e também a região do entorno onde esse laudo foi elaborado. A data também é muito importante vocês colocarem na introdução. Passando para o desenvolvimento, é importante ter uma identificação dos eventuais danos, eventuais sinistros, anomalias, pontos relevantes e classificação do grau de risco e urgência dos reparos identificados. Isso é muito importante, a gente fazer um mapeamento
de toda anomalia, toda patologia, para que após essa identificação seja analisada e seja tratada. Também determinar, fazer um mapeamento, como já foi dito anteriormente, é muito importante. É nessa etapa do desenvolvimento que será feito todo o mapeamento das anomalias existentes naquela edificação ou naquela estrutura que você está fazendo a inspeção. Outro ponto muito importante é a determinação do estado de conservação geral da edificação ou da estrutura. Isso porque, para você prever, para você sugerir manutenção ou pontos de melhoria ou algum reforço ou recuperação estrutural, você precisa determinar como está o estado geral de conservação daquelas estruturas. Por fim, na conclusão, é importante a gente colocar os resultados das análises realizadas. Se porventura necessitar de algum ensaio laboratorial, é na parte da conclusão que a gente vai colocar esses resultados. Também a gente deve colocar as recomendações, o que seria interessante fazer naquele tipo de estrutura, se deve fazer um reforço, se deve fazer um reparo, se deve fazer uma limpeza ou somente uma manutenção preliminar, né? E também a gente deve inserir na conclusão a relação documental. Se a gente consultou alguma norma, se vocês realizaram algum ensaio, consultaram algum livro ou alguma tese ou qualquer outro tipo de documento relevante que venha facilitar o laudo técnico, que venha inserir novas informações para aquelas análises, é importante a gente colocar no item de conclusão essa relação documental. Outro ponto importante também que deve conter na conclusão e em todo o laudo técnico são os anexos. Você deve inserir a assinatura de responsabilidade técnica, a RT, no laudo técnico, também um conjunto de fotografias em número adequado demonstrando as condições da construção, identificando as anomalias que existem naqueles locais. É importante a gente colocar também no anexo plantas, croquis e, enfim, toda a documentação que o perito julgar relevante. Aqui está um modelo de laudo técnico, onde apresenta o título inicialmente, laudo técnico de estrutura, laudo técnico de segurança. A gente identifica também o cliente, se é empresa, se é pessoa física, se for empresa CNPJ, pessoa física CPF, o endereço da empresa ou do cliente, endereço residencial. Aqui o objeto do laudo técnico, a vistoria da edificação ou análise das estruturas ou impermeabilização, enfim, dentre os vários objetos que a gente pode emitir um laudo. O endereço do objeto, a gente coloca embaixo. Depois, o responsável pelo laudo técnico, quem vai assinar a RT do laudo, o CREA, a empresa que o responsável está representando e o CNPJ da empresa. Por último, o local e data onde é emitido o laudo técnico. O profissional que se interessar por esta área, ele tem a possibilidade de estudar em várias universidades, em vários cursos. Agora é interessante ele saber a idoneidade da escola onde ele vai estudar e também o currículo do professor que vai lecionar este curso. A remuneração, ela varia muito de cada profissional, de cada obra, da complexidade do local, da experiência que aquele profissional tem.
O Instituto Mineiro de Engenharia, ele estabeleceu uma média que custa em torno de R$ 220 a hora técnica para elaboração de um laudo técnico. Ou seja, se você estiver em Minas Gerais e for elaborar um laudo técnico, você vai multiplicar as horas, tanto da inspeção, da visita técnica, quanto na confecção do laudo estrutural, multiplicar por 220, que você vai ter o preço médio aí da emissão deste laudo técnico. Obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Infelizmente é um assunto muito grande para ser tratado em um vídeo só. Em outros momentos, com certeza, a gente vai falar mais sobre a elaboração de laudos técnicos. No nosso canal a gente tem a gente trata de outros assuntos relevantes na engenharia civil. É só acessar lá, seguir a gente, que vocês vão ter muito conteúdo nessa área tão bonita para a gente compartilhar conhecimento, tá joia? Se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, pode comentar abaixo deste vídeo ou nos enviar um e-mail, tá joia? Muito obrigado!